Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências hoje, vamos ver um pouquinho sobre a história da Terra. Vamos relembrar primeiro um pouquinho sobre o nosso planeta. A Terra é um dos oito planetas que giram em torno do Sol. É o terceiro planeta a partir do Sol. A maior parte da superfície da Terra é coberta por água. Também é formado por uma parte de terra onde nós vivemos. Possui uma atmosfera, que é uma camada de gases e vapor de água em volta do planeta. E agora? Você já reparou no formato dos continentes que compõem o nosso planeta? Eles têm formato parecido ou poderiam ser encaixados uns nos outros? Neste capítulo, você vai descobrir um pouco mais sobre a estrutura da Terra e as respostas para essas questões. Observe a imagem a seguir. A cor azul representa os oceanos e a cor verde os continentes. Você percebeu que determinadas partes de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça? Então vamos observar. Por exemplo, aqui o Brasil. Ele parece que se encaixa perfeitamente aqui nessa partezinha da África. Será que elas podem se encaixar, então, essas partes? Em qual imagem do quebra-cabeça parece que há um quebra-cabeça montado? Na imagem A, porque parece então que os continentes se encaixam. Em qual imagem está representada a distribuição atual dos continentes no planeta? Na imagem B, que é a forma que a gente já conhece. Qual das imagens é uma representação do planeta Terra? Na verdade, as duas imagens são representações do planeta Terra, porém em momentos diferentes. Será que isso é possível? Sim, e nós vamos ver. Porque há milhões e milhões de anos atrás, os continentes do nosso planeta eram dessa forma. E por conta de algumas modificações, eles foram se separando, as partes de terras foram se separando até ficar desta forma que a gente conhece hoje. O início de tudo. Quando falamos em viagem no tempo, geralmente imaginamos como seria ir para o futuro. Contudo, neste capítulo, vamos imaginar como seria voltar para o passado. Como seria voltar milhões e milhões de anos antes mesmo da época em que viviam os dinossauros? Será que houve um tempo que não havia oceanos, florestas, lagos e seres vivos na Terra? Os cientistas se fazem essas perguntas e procuram encontrar respostas por meio de estudos de marcas e vestígios que encontram pelo planeta. Neste sentido, a ideia mais aceita atualmente no meio científico é de que a Terra tenha cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso é muita coisa. Observe a sequência de eventos que os cientistas defendem ter ocorrido desde a formação das rochas até o surgimento dos primeiros seres humanos. No início, a Terra era muito quente, tão quente que nenhum organismo seria capaz de sobreviver. Além disso, não existia água líquida, somente no estado gasoso na atmosfera, a qual também continha muitos gases tóxicos. Depois, a superfície da Terra foi se resfriando, com o passar de milhões de anos, formando as camadas de rochas. No entanto, no interior do planeta continuou quente e os gases e vapores eram liberados na atmosfera pelos vulcões. Com o resfriamento e a formação da crosta terrestre, a água da atmosfera passou para o estado líquido e a queda de muita chuva durante vários anos formou os mares e oceanos. O acúmulo de água na superfície da Terra formou ambientes ideais para o desenvolvimento dos seres vivos. Isso porque a água os protegia contra os raios do Sol.
Não se sabe como eram os primeiros seres vivos, só que eram muito simples e microscópicos. Com o passar de milhões de anos, novas espécies de seres vivos foram surgindo na Terra e depois na superfície da Terra. Surgindo na água, desculpa, depois na superfície da Terra. Entretanto, muitas espécies não sobreviveram até a atualidade. Sabemos que elas existiram porque encontramos seus vestígios e rastros nas rochas. É comum vermos em filmes e desenhos seres humanos interagindo com dinossauros. No entanto, essa representação é incorreta, pois os dinossauros viveram e morreram há milhões de anos. Os seres humanos surgiram no planeta Terra em uma época muito mais recente, há aproximadamente 200 mil anos. Você pode se perguntar assim, nossa professora, mas 200 mil anos é muito tempo. Mas em comparação à idade da Terra, é pouco, é recente, porque a Terra é muito mais antiga. O que tem dentro da Terra, pessoal? Você já conhece a aparência e a estrutura externa da Terra, com os continentes, oceanos e atmosferas. Mas nosso planeta é enorme e o seu interior é formado por diversas camadas. Vamos conhecê-las? Observe a estrutura interna do planeta Terra. A crosta terrestre é a camada superficial e dura do planeta Terra. Ela é formada por rochas e é sobre ela que os seres vivos se desenvolvem. Sua profundidade pode variar dependente do local, apresentando grandes elevações, como as montanhas, as grandes depressões, como no fundo dos oceanos. Então, a crosta terrestre é essa camadinha que a gente vive. Depois, a gente tem o manto. O manto é a camada que fica entre a crosta terrestre e o núcleo. É bem mais grossa que a crosta terrestre e bastante quente, com temperaturas que alcançam mais de 3.000 graus. A lava que sai de um vulcão em erupção, por exemplo, vem do manto. Devido ao calor, a sua composição e as variações de pressão, algumas partes do manto são moles e outras são duras. O núcleo, então vamos ver sobre o núcleo da Terra. É a camada mais interna do planeta. Nele, as temperaturas são ainda maiores, chegando a 5.000 graus. Então, pessoal, a gente tem o nosso planeta tem uma estrutura aqui. São 3 partes. A crosta, que é a camada superficial, o manto, que é a camada que fica no meio, e o núcleo, que é a camada mais interna e mais quente do nosso planeta. Agora, você sabia? Nenhum equipamento conseguiu chegar até as partes mais internas do manto ou do núcleo. O que se sabe sobre o interior da Terra é pela análise da lava dos vulcões e de amostras de rochas da superfície, ou retiradas de grandes profundidades. Os esquemas que representam as camadas da Terra são modelos para facilitar o entendimento sobre a estrutura interna de nosso planeta. Também, a uma temperatura de mais de 3.000 graus, nenhum equipamento consegue chegar lá, né? Ele vai derreter, pegar fogo, sumir. Então, nenhum equipamento consegue chegar até lá. Os continentes se movem. A camada mais externa do planeta, que resfriou, formou os continentes, a crosta da Terra, né? Onde as pessoas vivem, e o fundo dos oceanos. Essa camada é formada pelas placas, semelhante a peças que se encaixam, que estão em constante movimento. São chamadas de placas tectônicas. Por exemplo, há cerca de 250 milhões de anos, existia um único continente chamado Pangeia. Aqui, então, nessa imagem, que parece que os continentes se encaixaram, é a representação da Pangeia. Então, há muito tempo, existia apenas um continente, que era assim. Com o passar de milhões de anos, esse continente foi se dividindo e suas partes se afastando.
O movimento das placas tectônicas fez com que a posição e o formato dos continentes se modificassem no decorrer do tempo. Desse modo, chegou-se à distribuição atual dos continentes, os quais continuam se movendo muito lentamente, mesmo que não possamos sentir. Então, a gente tem a representação da distribuição atual dos continentes. Por que os continentes se movem, afinal, Pro? Lembre-se de que o interior da Terra é muito quente, e esse calor que causa o movimento do manto, e, consequentemente, das placas tectônicas. Tal movimento também provoca outros fenômenos observados na superfície da Terra, como a erupção dos vulcões, terremotos e a formação de montanhas. Pense que essas placas, os nossos continentes, eles são peças soltas e que lá dentro é tão quente que a terra, a lava, ela se movimenta como se fosse uma água fervendo num canecão ou numa panela. Então, ela vai mover, mesmo que lentamente, os continentes, essas placas tectônicas. Agora, vamos ver um pouquinho sobre fósseis. Os restos, marcas e vestígios preservados em rochas de seres vivos que morreram há muito tempo são chamados de fósseis, sendo sua formação um processo difícil e raro. Então, aqui a gente tem duas imagens, uma fóssil de um peixe e um fóssil de uma planta com moldes das folhas. Os profissionais que trabalham procurando fósseis são os paleontólogos. O trabalho deles é muito importante, pois os fósseis são peças fundamentais na construção da história da Terra. No entanto, nem todos os seres vivos que já morreram viraram fósseis. Da imensa variedade dos seres que existiram na Terra, poucos se fossilizaram, ou seja, a maioria deles foi decomposta ou destruída. Você sabia? Além de restos de seres vivos como ossos, dentes, conchas e folhas, existem fósseis que são fezes petrificadas de animais, chamadas de coprólitos. Analisar esses fósseis é importante para entender como, por exemplo, do que os dinossauros se alimentavam e como viviam. Imagina vocês encontrar um fóssil de fezes petrificadas? Será que isso seria legal? Para os cientistas afinal eles precisam saber, descobrir e entender como a Terra era antigamente, há muito, muito, muito tempo atrás. Vamos ver os fósseis do Brasil. O maior pterossauro do hemisfério sul foi encontrado na bacia do Araripe, no Nordeste brasileiro. Esse ser era um réptil voador. Um ancestral de 100 milhões de anos de um grupo de insetos carnívoros foi encontrado no Nordeste do Brasil. Esse inseto tinha características que se assemelham à dos grilos na atualidade. Um fóssil de preguiça gigante foi encontrado na região da Serra da Capivara. Acredita-se que o fóssil pertence a um animal que pesava cerca de toneladas. Na foto, vê-se o crânio desse animal. Um fóssil do tigre dentes de sabre foi encontrado no Parque Nacional da Serra Capivara, no Piauí. De hábito carnívoro, ele pesava mais de 300 kg. Na foto, vê-se os dentes do animal. Vamos agora então praticar. 1. O planeta Terra se formou há muito tempo e desde então passou por diversas transformações. Vamos fazer uma viagem ao passado? Recorte as imagens da tira lateral e colhe-as nos espaços correspondentes, relacionando-as aos eventos pelos quais a Terra passou. Então, vocês vão ler e encontrar a imagem correspondente a cada um desses quadrinhos, certo? 2. Analise a imagem que representa o interior do planeta Terra e indique o nome das camadas que o compõem.
Agora, relaciona as camadas da Terra com as suas definições, numerando as afirmativas corretamente. Então, vocês vão colocar aqui, lembrando quais são. É a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Vocês vão colocar aqui a ordem e vão relacionar com essas afirmações aqui. Camada de onde vem a lava dos vulcões, camada mais profunda, camada superficial. Vocês vão colocar 1, 2 ou 3 em cada uma delas. 3. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, sobre a qual todos os seres vivos habitam. Observe a imagem e assinale a frase que representa a informação correta sobre essa camada. A crosta terrestre é uma camada dura e contínua, ou seja, sem rachaduras. Ou a crosta terrestre é formada por placas que se movem lentamente, fazendo com que a posição dos continentes mude com o tempo. Qual das duas é a alternativa correta? Você vai marcar um X nela. 4. Classifica as imagens a seguir escrevendo P para aquelas que representam a Terra no passado e A para aquelas que representam o nosso planeta na atualidade. Então, vocês vão analisar as imagens e vão escrever P para as do passado e A para as da atualidade. 5. Existiam vários tipos de dinossauros, com diferentes tamanhos e formatos. Alguns eram herbívoros, outros carnívoros. Além disso, havia os que voavam, outros que viviam no mar e aqueles que habitavam as florestas. A. Por que os dinossauros podem ser considerados seres do passado? Por quê, pessoal? Vocês vão escrever aí o porquê que eles são considerados seres do passado. B. Os restos de seres vivos que morreram há muito tempo são chamados de fósseis. Qual é a importância do estudo dos fósseis? Vocês vão escrever qual é a importância, por que é importante encontrar esses fósseis, certo? Então, bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição e até mais!